E a papaya, papá, foi você que chegou e brincou com meu... Olá, e seja bem-vindo ao Café com Spoiler. Eu me lembrava apenas vagamente de assistir Rama quando eu era mais novo. E enquanto procurava algo para assistir atualmente, eu acabei tropeçando nessa memória e fui dar uma revisada. O anime me fisgou com muita facilidade. É uma comédia romântica, bem focada na comédia, que tem um conceito bastante original. E principalmente, se você assistir na versão dublada, dá pra achar algumas pérolas que não se vê em qualquer lugar, ainda mais nos dias de hoje. Aqui, senhores, está famoso Jutenkyo, famosa área de treinamento entre as fontes Você amaldiçoadas. está preparado, Rama? Sendo adaptado do mangá para a TV em 1989, Rama Meio é uma das obras da grande Rumika Takahashi, que também foi responsável pelo Inuyasha e o Urusei Yatsura. De forma que se você conhece e gosta de pelo menos uma dessas outras obras, provavelmente você vai ter uma certa apreciação por Rama Meio. E sem mais delongas, vamos para a análise. Falando da animação, Rama é um anime datado. Como eu disse, a adaptação foi feita em 89, mas falando do desenho em si, ele vai seguir o estilo dos anos 80, anos 90. O anime não era tão mainstream quanto um Cavaleiro do Zodíaco, tampouco era um anime de ação, e por consequência a verba não estava lá tão alta, sendo que Rama chegou até mesmo a ser cancelado e relançado. Então há muitas telas estáticas, traços simplificados e outras coisas que são da época. Mas isso não quer dizer que a animação seja ruim. O alinhamento dos personagens, a proporção anatômica e o cuidado na demonstração das expressões faciais estão ali. Na maioria das vezes. É possível notar, sim, um certo carinho na produção do anime, mas a idade e a baixa verba acabam cobrando seu preço. Rama não é o tipo de anime que você vai assistir pelo visual, mas ele não é horrível, uma agressão aos seus olhos. Ele é, sim, bem apreciável. É nos personagens que a obra mostra o seu brilho. Apesar de Rama não ser um poço de moralidade bem longe disso, ele ainda conquista, sendo enérgico, sincero, possuindo uma ótima sinergia com a Akane, que é o par dele, e também com os outros vários personagens que são introduzidos ao longo da história. Guardadas as devidas proporções, ele me lembra um pouco o Kazuma, de Konosuba. Não tanto pela personalidade ou pelas habilidades, mas por ser aquele tipo de personagem tão autêntico que você poderia assistir por horas sem se entediar. Ele é o protagonista e também o motor da série em vários momentos. Muitos deles gerados pela curiosa maldição que o afeta. Por motivos mágicos, sempre que Rama entra em contato com água fria, ele se transforma em uma garota. Ele ainda é um rapaz, praticamente em toda a sua consciência, mas o seu corpo é completamente feminino, com direito a mudança de altura, cabelo e dublador. E claro, muitas cenas bem icônicas. Do outro lado, nós temos a Akane, a noiva, entre algumas aspas, do Rama. Ela não é nenhuma princesinha, bastante autêntica e enérgica também. Ela é uma artista marcial, muito dedicada e em constante conflito com Rama por diversas questões. Muitas delas envolvendo a suposta falta de feminilidade da Akane, que com certeza é um dos pontos geniais da escrita da autora. Seria muito fácil criar uma action girl que simplesmente ignora o seu lado mais associado à feminilidade, que talvez até mesmo o despreze. Hoje em dia a gente tem um monte. Igualmente fácil seria fazer uma falsa action girl no estilo Sakura Haruno ou a Jean Grey do X-Men Evolution, quando ela tá em bons termos com o Scott. Aquele tipo de personagem que todo mundo sabe que é forte, mas a trama nunca coloca ele numa cena que realmente demonstra isso. Rumika escolhe um caminho mais complexo, e ele é recompensado por aqueles que têm olhos para suas sutilezas. Akane não abraça a feminilidade clássica de maneira tão forte quanto as suas irmãs, mas, em vez de ignorar esta face de si, ela mostra à sua própria maneira uma boa maturidade emocional, empatia e compaixão, algo que ressoa bem com as fãs da série, que podem encontrar em si mesmas as inseguranças de Akane e ver nela um triunfo e um caminho também para si. Exceto nos filmes, foi criminoso o que fizeram com a Akane, principalmente nos primeiros filmes. Mas, deixando um pouco de lado os comentários mais profundos, vamos falar do enredo. Rama não possui nenhuma grande jornada. Ele não quer ser o Hokage nem o Rei dos Piratas. O anime vai nessa pegada de um dia após o outro, normalmente sendo reservado um conflito por episódio. E em casos mais complexos, 2, 3 ou 4 episódios podem ser dedicados a um único conflito, com a consequência do que aconteceu nesses episódios ressoando pelos capítulos futuros. Como dito, o foco é na comédia e nos personagens, o que funciona muito bem na maior parte do tempo, mas apenas na maior parte. Há certas situações onde essas piadas se tornam repetitivas e também alguns momentos de humor que não conseguem se segurar se você colocar contra eles um mínimo do bom senso. O anime consegue controlar uma boa parte disso, não se levam tão a sério,
Ele coloca pitadinhas de metal humor ou lampshading, Água não, porque sempre tem que ter água na história. que ameniza algumas situações mais críticas. Porém, amenizar não corrige nem remedia. Você acaba sentindo que alguns episódios podem acabar um pouco previsíveis, mas eles são a menor parte. A cada 10 episódios, eu diria que 8 ou 9 entregam uma boa experiência de humor, com uma leve pitadinha romântica. Pensando nessas coisas e assistindo Rama, eu não consegui me furtar do pensamento de como essa obra merecia um remake. Todos esses pontos fracos, esses problemas que o anime teve em sua versão original, poderiam ser corrigidos por um time de coautores, uma escrita um pouco mais moderna e um investimento que uma obra já consolidada no mercado tornaria bem seguro de ser feito. Infelizmente, a torcida por um remake de Rama existe desde 2009 e até antes disso, e nunca se tornando mais forte do que meros boatos. A autora está envolvida em outros projetos e entre as suas grandes obras tem uma que já está recebendo remake, que é o Urusei Yatsura, tem vídeo no canal. São coisas que fazem com que Rama Meio, num estilo de arte mais moderno, com um roteiro talvez um pouco mais moderno, seja um sonho um tanto distante. Porém, eu com certeza recomendo que você assista o clássico. Nem que por apenas um par de episódios. Eu diria que é um anime 7 de 10, talvez chegando a 8 se você, assim como eu, tem uma quedinha pelos traços dos anos 90. Você vai curtir a experiência. E se o anime realmente te pegar, como ele fez comigo, e você resolver mandar pra dentro todos os 160 episódios, mais filmes e OVAs, lembre-se que do episódio 14 por episódio 15 ocorre uma leve quebra na linha do tempo que é remediada nos episódios, salvo engano, 21, 23 e 24, de forma que a ordem correta de assistir seria 12, 13, 14, 22, 23, 24, não sei se o 25 também, e então o 15, dá um Google, você vai entender do que eu tô falando. No mais, eu espero que vocês tenham gostado e aguardo comentários e sugestões de outros animes para outros vídeos do Café com Spoiler.